Olá, seja bem-vindo à STP-TV. Hoje recebo uma pessoa que muito tem dado a cultura e também ao desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Bem, vou dizer o nome e vão estranhar. Falo de Chris Hammer. Estarei a conversa com ele após a reportagem. Economia e investimento significa a aplicação de capital e meios de produção, visando o aumento da capacidade produtiva, ou seja, em bens de capital. O investimento produtivo realiza-se quando a taxa de lucro sobre o capital supera ou é pelo menos igual à taxa de juros, ou quando os lucros sejam maiores ou iguais ao capital investido. Já o investimento bruto corresponde a todos os gastos realizados com bens de capital, máquinas, equipamento e renovação de estoques. Mas existem outros tipos de investimento. Os investimentos das trocas culturais entre pessoas e países diferentes. Hoje recebemos Chris Hammer, que nos vai falar disso mesmo aqui na sua STP-TV. Eu disse que iam estrear o nome do Chris, mas o Chris é uma espécie de presença quase que cotidiana para um imenso setor da sociedade de São Tomé, incluindo eu, que habituei-me, enfim, a interagir com o Chris mais online do que outra coisa, mas vamos nos encontrando aqui por Lisboa em alguns momentos, em alguns espaços que não têm muito a ver com São Tomé e Príncipe. Já há algum tempo que era a intenção minha e do programa em ter aqui, da STP-TV, em ter aqui o Chris. Agora é o momento que achamos o mais certo, porque estamos em cima do TEDx São Tomé, do terceiro evento. E o Chris tem estado com este evento desde o início, com toda a equipa São Tomense do evento. Aliás, o Chris é também a equipa do TEDx São Tomé. Sendo assim, este pareceu-me e pareceu-nos a nós ser o momento oportuno e o ideal para ter aqui o Chris Hammer, que é da Estónia. Chris, o que é que o estoniano faz em São Tomé e Príncipe? Explica lá isso primeiro, antes de tudo, e agradeço, antes ainda de tudo, a tua vinda aqui. Primeiro, obrigado pelo convite. A minha história em São Tomé já surgiu há alguns anos, já faz uns 5, 6 anos que vou anualmente para São Tomé. Eu fui estudante em Lisboa, foi da geração Erasmus, como se diz agora, na Europa. Muita gente estuda em outros países e acabei por conhecer muitos santomenses numa universidade chamada Lusófona. E daí surgiram algumas amizades que levaram-me pela primeira vez para São Tomé. E através dessas amizades surgiram ideias, projetos. E falando do TEDx, também a ideia do TEDx é trazer pessoas com curiosidade dentro da mesma sala. E quando tem pessoas com curiosidade numa sala juntos, acontece algo maravilhoso. Acontece uma troca de ideias, podem surgir novos projetos, novas ideias, novas empresas. Quando há novas empresas, isso também tem influência na economia. Portanto, tem tudo a ver com inspiração. Ótimo. Tu estiveste no primeiro TEDx logo e estiveste envolvido, se eu me lembro bem, na primeira transmissão em stream, live, de São Tomé para o mundo. Na altura, enfim, havia alguma dúvida que isso fosse possível fazer-se e tal, e conseguiu-se muito com a tua intervenção, obviamente, com as tuas competências. Para este ano não se espera nada de novo em termos, enfim, tecnológicos propriamente dito, mas espera-se alguma estabilização e alguma, digamos que, normalização do público são tomense e não só com o nosso TEDx. Do teu ponto de vista, o que é que será o TEDx deste ano? O TEDx deste ano traz muitas novidades, mas também traz ideias que já têm andado na sociedade santomense há tempo. Posso destacar o Vilma Trovoada, que vai falar sobre lixo. Quem anda em São Tomé tem noção que o problema do lixo tem piorado. O lixo está nas ruas de todo lado. Colocamos uma pergunta interessante. Qual é o valor no nosso lixo? Será que podemos tornar esse lixo em algo lucrativo? Portanto, é uma das questões são questões que já existem na sociedade, mas tentamos olhar para as mesmas perguntas de um outro ponto de vista, algo inovador, fora da caixa, como podemos lucrar.
Ótimo, ótimo. Eu já tive aqui o Eldemar, estou muito curioso por ver, porque é uma pessoa que comunica extremamente bem e que tem um pensamento muito estruturado sobre essa problemática e que também tem algumas ideias que são particularmente criativas na abordagem do lixo e do tratamento dos resíduos. Essa, enfim, poderá ser uma das surpresas, mas outra das surpresas é ter lá um estoniano relativamente célebre por ter estado envolvido na criação do Skype, não é? Como é que se consegue atrair alguém com essa dimensão para um país, para o TEDx, para fazer um talk no TEDx de um país tão pequeno como São Tomé e Príncipe? Eu penso que tem a ver com o fato da Estónia também ser um país muito pequeno. O fundador do Skype, por acaso, é o meu vizinho, portanto, o convite foi bastante fácil. Mas, por outro lado, ele também tem uma curiosidade pelo Santo Tomé e vai ser uma oportunidade de conhecer um pouco o povo santomense. Falando do Skype, o Skype surgiu de um grupo bastante pequeno de menos de 10 pessoas, programadores e empresários, e é uma história de como com poucos recursos é possível criar algo que dê influência mundial. O fundador, um dos fundadores que vai estar aqui em Santo Tomé é o Ahti Heinla. Ele nunca ia pensar, quando era criança ou um jovem, que ia conseguir fazer algo da influência no mundo. E eu como vizinho, como é que é? Já que é teu vizinho? Que são curiosidades que a mim... Posso dizer, uma pessoa muito curiosa. Ele escolhe uma temática e estuda profundamente. E depois escolhe outra temática e estuda profundamente. E através desses estudos... Ele nem sequer acabou a licenciatura. Ele saiu da universidade porque tinha tanta curiosidade pela programação e conseguiu fazer estudo a seu próprio tempo. Por acaso, há muitos exemplos de empresários no Vale do Sílico, de onde, por exemplo, o TED vem. O TED nasceu nos anos 80 no Vale do Sílico e daí tem essas influências tem um espírito de criatividade, como podemos criar empresas com poucos recursos e essas empresas tornam como se fossem as nossas ferramentas na sociedade e no mundo. Enfim, isso é o conceito, digamos que, o conceito nuclear do empreendedorismo, do startupismo, se quisermos assim. E a verdade é que muita gente tem dúvidas que essas coisas de facto funcionem, não é? Mas estar em contato com esses empreendedores, com esses startuppers, se quisermos, dá bem a noção de que isto funciona e fazem funcionar empresas, fazem funcionar países. No caso da Estónia, é um caso curioso que eu, enfim, muito recentemente é que me apercebi do que se estava a passar na Estónia, o nível da utilização das tecnologias de informação, mesmo ao nível da governação eletrónica e tal, e é curioso como é que, com base num pequeno núcleo de criatividade, mas também de saber de gestão, ou saber gerir, ou saber projetar, saber implementar, se consegue fazer alterações muito rápidas e substancialmente num país. Acho que isso é possível numa realidade pequena, não tão grande como a da Estónia, que também é pequena, mas a nossa é muito mais pequena. É possível essas sementes de criatividade irem para lá, no caso São Tomense, daquilo que são esses pequenos núcleos criativos que já existem de facto no país? Eu penso que sim. Quanto mais pequeno o país, mais fácil, mais transparente a sociedade. No caso da Estónia, nós fomos ocupados durante muito tempo. Durante a União Soviética, nem se podia saber o que acontecia fora da União. Nós não tínhamos televisão, informação não passava, não era possível viajar fora do país durante muito tempo. Depois de 91, conseguimos independência, mas não tínhamos nada, a economia era podre, nós não tínhamos tecnologia. Então, durante o pouco tempo que demos independência, precisávamos de utilizar uma forma de pensar muito inovadora. Começar de zero com tudo.
E acho que São Tomé deu a mesma oportunidade. Sim, mas já tivemos a oportunidade com a independência. Mas agora aqui a ideia é de facto fazer o recomeço. No nosso caso é mesmo fazer o recomeço e sobretudo com base nesse tipo de princípios. Apostar muito na criatividade, apostar muito em competências, na juventude e também na experiência de alguns. E por acaso São Tomé está no meio de um mercado enorme. De 300 e não sei quantos milhões de pessoas lá. É um facto. E em mercados à volta que estão a acontecer efetivamente coisas, porque e isto não é nenhuma irrealidade, nem sequer é nenhum sonho, mas a verdade é que está ali a crescer uma classe média à nossa volta impressionante. Sim. Ainda agora vindo do Ghana, e nós não temos a noção, agora os São Tomenses finalmente começam a ter alguma noção, porque já começam a aparecer ganeses em São Tomé e, de facto, com um perfil de classe A e classe média bastante sustentado, e já começamos a ter alguma noção de que na nossa região africana não são só aqueles típicos comerciantes que vêm para nos explorar, mas é gente que nos quer visitar e quer interagir connosco e que é uma oportunidade, para além de ser uma oportunidade de contacto cultural e de enriquecimento cultural, também é uma oportunidade de negócios. E temos que olhar para essa gente e para essa nova realidade africana como uma oportunidade de negócios. Recentemente, o governo de São Tomé esteve na Estónia, exatamente para tentar beber um pouco da experiência da Estónia enquanto país e a evolução e, sobretudo, ao nível da governação eletrónica e, enfim, da reforma da própria administração pública. Tu acompanhaste o processo, tu conheces São Tomé e que és estoniano, deves ter acompanhado mais ou menos o processo, correto? Sim, acompanhei o processo, organizei um jantar depois do evento oficial, convidamos uma grande parte dos empreendedores da Estónia que têm experiência mais na área da digital. Eu acho que a conversa foi bastante interessante. O Patrício, o primeiro-ministro Patrício Abad, por acaso, é uma pessoa que consegue dizer as coisas certas para as pessoas certas. E os empresários ficaram bastante curiosos e espero que em breve alguns deles vão visitar o país. Eu penso que países pequenos têm que interagir mais. Nós temos algumas realidades semelhantes, temos fatos históricos que superficialmente talvez não, mas mais profundamente também são semelhantes. Podemos encontrar parcerias em sítios onde alguém que pensa dentro da caixa não vê a oportunidade, mas as oportunidades existem. Faz-me lembrar, há 2 dias, um financiador, como se diz em português, um investidor de risco entrou em contato comigo a perguntar sobre São Tomé, a perguntar, será que existe uma oportunidade de tornar São Tomé um país onde o dinheiro é digital? E o capitalista, ele anda pelo mundo, ele esteve recentemente em Samoa e anda pelas ilhas pequenas todas para encontrar um país... local, à procura de uma localidade com um governo aberto à ideia de tornar a sociedade e o dinheiro completamente digital. Estamos a falar de Bitcoin, que é uma tecnologia. Sim. Essas oportunidades existem. Havendo ligações, ou encontro de pessoas certas, as coisas podem acontecer. Com certeza, e até pode ser, de certa forma, revolucionário nesse sentido, e isso faz, efetivamente, imensa falta, sobretudo a sociedades e a países pequenos, como tu dizias muito bem. Mas, considerando isso tudo, considerando o teu conhecimento sobre São Tomé e Príncipe e os são tomenses, a tua proximidade com o país e com as suas gentes ou com as pessoas, como é que tu te sentes em São Tomé? Quer dizer, ver um nórdico, um tipo ali completamente a norte, como é que tu te sentes naquele país e como é que tu vives, ou como é que tu vives a experiência de estar naquele país? Eu vejo-te muito cómodo em São Tomé. Sinto muito bem. Eu digo sempre, é como se fosse a visitar meu avô. A sensação é a mesma. Quando vou para Viljandi, que é uma cidade muito pequena, mais ou menos do tamanho de São Tomé, é a mesma sensação. Eu posso andar na rua à vontade, não há tantos carros como nas cidades grandes. Eu gosto de passear, mas a pé.
E Santo Tomé é uma cidade, um país ideal para fazer isso. Eu tenho um amigo, e estamos a falar de locomoção e desse tipo de coisas, tenho um amigo que diz que nós, até ao nível de negócio, não paramos para pensar o país. E qual era o modelo de negócio que ele propunha para São Tomé? Que era apostar na mobilidade suave, nessa coisa das bicicletas e tal. Sim. E, de facto, eu estava a olhar para São Tomé e Príncipe e nós não temos sequer 500 metros de pista, de ciclopista, quando o país todo poderia e devia ser, sobretudo nos espaços urbanos, até por uma questão também de conservação da natureza e da emissão de CO2, devia ser um país que apostasse imenso nesse tipo de segmento, que é hoje, mais que um segmento de lazer, é um negócio. É, de facto, um grande negócio. Eu, como enquanto São Tomense, nunca me tinha passado pela cabeça esse tipo de oportunidades, esse tipo de sensibilidades, que sendo, ou que aparentemente parecem ser meras ideias, mas que são, efetivamente, ou que podem ser, efetivamente, grandes negócios. Tu és um criativo também, já que eu conheço e que tenha visto, já realizaste 2 filmes localizados em São Tomé, Location São Tomé e Príncipe. O último, que é claramente um manifesto contra a violência de género, Elsa Figueira, um personagem fictício, muito bem criado, e eu tenho que te elogiar e tenho que te agradecer esse gesto criativo, que é quase criar uma personagem que é fictícia, mas que parecia demasiado real, a forma como ela foi criada nas redes sociais, a forma como ela foi atrevidamente proposta nas redes sociais, enfim, mostrando uma criatividade imensa dos atores, tua, óbvia também, e toda a gente envolvida no processo. A mim impactou-me Elsa Figueira enquanto objeto cultural e enquanto objeto de intervenção política e social. Há sempre algo de político naquilo que tu fazes? Não. O projeto Elsa Figueira tem várias raízes. Surgiu através de uma conversa com o músico Pekka Boom. Ele veio falar comigo durante o Bienal do ano passado e, ao mesmo tempo, eu estive a trabalhar ainda com os pintores, artistas plásticos. Entre elas, há vários pintores que pintam a sociedade, refletem a sociedade na sua pintura. E como tinha passado vários anos a estudar essas pinturas, a tentar entender o que são as histórias, até criando grupos de estudantes, fomos a entrevistar os pintores e os estudantes escreveram histórias sobre aquilo que eles acharam que está dentro da pintura. Então já tinha pensado durante vários anos sobre as pinturas. Existem pinturas que falam sobre a violência doméstica. É uma realidade em São Tomé. Eu não sei se é mais ou menos do que em outros países, mas sei que existe. Por acaso não tinha tanta noção da existência dessa temática ou desse problema antes de falar com mais outras pessoas, tal como Elsa Lombá, que foi convidada no ano passado no DEDEX e tocou-me bastante e também o público. Então achei interessante e achei relevante incluir-me neste projeto com o Pekka Boom e também os nossos atores. Por que é que eu gosto de filmar em São Tomé? Eu acredito, durante as minhas filmagens, eu tenho visto que existe muito talento na área de ser ator. Agora, as oportunidades de exigir esse papel, de fazer filmes, ainda continuam a ser um pouco limitados. Portanto, os filmes que eu faço normalmente surgem de histórias de outras pessoas. Não sei o que eu escrevo, mas pessoas chegam a mim com as suas histórias, ou então as suas histórias surgem em conversas. E não diria que são políticos. Podem ser políticos para as pessoas que escreveram, mas não são políticos para mim. Para mim, é importante tentar fazer algo inovador, algo criativo. Daí a ideia de tornar a Elsa Figueira uma personagem fictícia. No início, essa não era a ideia. Foi algo
que surgiu nas conversas. Eu sou grande fã dos filmes de ficção científica. Assisto os filmes de Hollywood, assisto os filmes chineses, assisto os filmes sul-africanos, assisto tudo. Mas quando tens uma personagem que realmente é uma lutadora, é algo que consegue trazer o público. E se o filme não tem público, também não tem sentido. Não tem sentido. Não há cinema sem público. Exato. Isso em termos definitivos, e por muito que alguns extremistas estéticos, enfim, tenham levado até ao extremo a cinefilia, não há cinefilia sem, de facto, sem público e sem gente a falar sobre os personagens, sobre a história, sobre coisas tão básicas quanto isso. A verdade é que a tua primeira experiência, digamos que cinematográfica em São Tomé e Príncipe é um projeto quase que interminável, não é? Que é o Celelé, que é uma série de filmes dentro de um filme único, que era o tal que tu falavas, sobre os pintores e sobre a sua pintura e sobre a forma como outros veem a pintura e os pintores no contexto de São Tomé e Príncipe. Eu fui acompanhando os diversos blocos. E já está terminado ou ainda não está terminado? Que é uma pergunta que eu tenho que te fazer, que eu já estou para te fazer pessoalmente há muito tempo. Aquilo está terminado ou não está terminado? Eu tenho que perceber isso, não é? Sim. Existe um filme terminado, mas não diria que é um filme. É mais uma exposição. Eu tenho uma empresa na Estónia e o nosso negócio é a criação de aplicativos de iPad para telemóveis, para tablets, etc. Portanto, vim sempre com uma experiência, com uma sensibilidade muito tecnológica, porque passo a maior parte do meu dia no computador ou no tablet, no telemóvel. Também o clima lá da Estónia facilita isto. Parece-me que sim. Parece-me que sim. Portanto, sim, o filme tornou-se numa exposição onde a ideia é mostrar os quadros e os filmes, os pequenos filmes baseados nos quadros no mesmo espaço. Neste momento estamos à procura do momento certo e do bienal ou do evento certo onde lançar, mas já está pronto. Isso é ótimo, pá. Estou ansioso por ver a montagem final e corrida, que eu não tive efetivamente a oportunidade de ver. Voltar se calhar um pouco atrás, falavas tu digamos que da naturalidade com que os são-tomenses se tornam ou se podem tornar bons intérpretes, ou seja, que nós podemos ter ali gente com muita qualificação, se bem encaminhada, para se tornarem razoáveis e até bons atores. Nós estamos agora com o boom do Ângelo Torres aqui nas novelas, e enfim, já vinha antes do teatro e do cinema, e mais alguns que vão fazendo interpretação fora de São Tomé e Príncipe, mas agora, de repente, este ano em São Tomé foi localização para 3 ou 4, acho que são 3, filmes estrangeiros estão lá a serem filmados. Acho que isso pode ser um segmento interessante. Eu penso que é claramente mais uma oportunidade. Eu faço sempre a comparação entre Ilhas Caribenhas, que também conheço bastante bem, e São Tomé. Ilhas Caribenhas são localizados em relação aos Estados Unidos, quase na mesma lógica do que São Tomé com a Europa. Portanto, tendo essas paisagens maravilhosas, essas pessoas maravilhosas que São Tomé tem, só falta mais um pouco, falta alguns atores profissionais, falta, se calhar, uma escola para poder aprender isto. E para técnicos também. Exato, para técnicos também. Quando vais filmar nas Ilhas Caribenhas, já tens lá as pessoas, a única coisa que tens que trazer é a parte criativa, são os atores, se calhar, ou então apenas o realizador e a pessoa que escreve, o guionista. Uma coisa interessante, porque isto começa a ser, bem, no caso das Ilhas das Caraíbas é já um clássico, né? A relação deles, não só com o Hollywood, também com os grandes estúdios, nós estamos aqui a falar de cinema, mas também com os grandes estúdios musicais, porque qualquer das Ilhas das Caraíbas
teve sempre por trás um estúdio especializado ou não num determinado estilo de música e marcou, em determinado momento, um estilo qualquer de música popular, ou música pop, não é? E sempre souberam aproveitar essa boa localização até para estímulo dessas indústrias, digamos que mais criativas. Mas agora, de repente, há aqui uma série de países, ilhas, grande parte deles, enfim, se considerarmos também a Zelândia, a quantidade de ilhas que existem na Nova Zelândia, mas uma série de países, incluindo a Tailândia e também a Malásia, com algumas ilhas, a servirem quase que de cenário para uma série de produtores e de realizadores internacionais, não é? Incluindo também chineses. E sobretudo Hong Kong. Atenção, não estou a falar apenas de utilização também como cenário. A minha noção é que o que o público quer também tem mudado. E mais do que nada nos Estados Unidos, onde antigamente, ou se calhar ainda continua... O Star System. Estamos aqui a falar de fora do Star System. Há sistema onde são certos atores normalmente têm uma determinada cor de pele, que são as grandes estrelas, e os outros não têm as oportunidades. Sim, percebo o que quer dizer. E, ao mesmo tempo, por exemplo, a sociedade dos Estados Unidos é tão diversa que o que é que está a acontecer nos filmes não reflete a sociedade que existe. E, obviamente, isso deixa muitas pessoas Mas isso é interessante, tristes. mas agora repara, o que estás a dizer é interessante, mas também é interessante a forma como esse Star System contamina as indústrias locais. No caso da Nova Zelândia, de repente apareceram imensos atores neozelandeses, também que têm a particularidade de serem anglo-saxónicos, óbvio, não é? Essa centralidade anglo-saxónica vai muito neste sentido. Mas o curioso é que no caso tanto da Malásia como, enfim, aqui já não podemos bem falar de ilhas, mas quase, Goas e esse tipo de coisas, começam também a aparecer atores indianos a reivindicarem-se de Goa ou desses espaços, são espaços quase que micro dentro do universo macro que é a Índia, por exemplo. Ou seja, não é só a indústria chegar a esse espaço, a impor as suas regras com tudo aquilo seu Star System, mas é eles próprios a serem contaminados pelo facto de existir alguma enfim, centralidade da indústria nesses próprios países. A minha questão era se isso contamina. Eu estou a ver 3 filmes a serem rodados em São Tomé num ano e começo a pensar que, mais tarde ou mais cedo, isso tem que contaminar e tem que criar uma cena de cinema própria no país. Agora está o Hamilton Trindade a fazer o seu festival e a tentar dar alguma dimensão ao seu festival, ainda com alguns problemas de organização e de financiamento e desse tipo de coisas, mas está-se aqui a tentar. E tu, que estás próximo disso tudo, a pergunta era se vês esse potencial global em São Tomé e Príncipe e nos São Tomenses. Eu vejo muito potencial para as indústrias criativas em São Tomé. Mas uma questão é quanto fácil é para as pessoas chegarem em São Tomé? Neste momento tens que passar por Lisboa, tens que passar por Luanda. Por Acre? Sim, por Acre. Para alguém que vem fora dessa lógica histórica que existia, não é tão fácil de chegar. Fica bastante caro. Portanto, mudanças tal como voos diretos para Londres, por exemplo, voos diretos para outras cidades da Europa, iria facilitar esse tipo de intercâmbios. E até ligações que já chegamos a ter, ligações com horários muito mais possíveis dos centros apanharem o voo em Lisboa, não é? Que é coisa que não acontece muito bem hoje com os horários dos voos são tomenses, que estão em horários, vamos ser claros e sinceros, horários medíocres. Outra questão, isso não tem nada tanto a ver com cinema, mas outras indústrias criativas. Hoje em dia existe uma corrente de pessoas que já não gostam de trabalhar num sítio, num país, passam a vida a viajar e trabalham em vários países, trabalham a partir do seu PC. Por causa desse corrente, têm surgido vários locais por volta do mundo, onde tem clima tropical, mas também tem ligação de internet rápido e barato. No caso de São Tomé, o cabo já existe,
Concorrência já existe, a velocidade continua baixa e os preços continuam altos. Sim, então, é preciso resolver isso. Sim, eu tenho um amigo que estava até estudar São Tomé como uma oportunidade para criar um espaço para esse tipo de pessoas, um coworking, mas decidiu apenas por causa dos preços da internet que não é viável. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu costumo, enfim, eu sou um pouco mal apontado, diga-se de passagem, por eu estar constantemente a propor esse tipo de coisas para o país, porque vejo isso como uma realidade que eu vivo, que me é contemporânea. Lamentavelmente, grande parte dos nossos decisores políticos não tem esse tipo de sensibilidade porque não vivem essas realidades. Ponto final, parágrafo. E é muito triste perceber que perdemos aqui uma série de oportunidades que, somando, mesmo pequenas, somando, já se podia estar a falar aqui de uma transformação rápida do próprio país, se me estás a entender. Essa noção, efetivamente, e lamentavelmente também, não existe, e ouvir histórias como essa que me acabaste de contar, mais irritado, como é óbvio, fico. É também preciso dizer que, do ponto de vista político, que quando tu falas dessa nova realidade que está a acontecer, dessa mobilidade das pessoas que fazem de espaços, do seu espaço de residência, também o seu espaço de trabalho, não necessariamente comungando com o espaço físico de trabalho, é, de facto, uma oportunidade para um novo tipo de turismo residente, digamos, não é? Nós também temos que pensar que existe pelo mundo concorrência. Há países a atrair exclusivamente esse tipo de público. E nós, que temos algumas características que nos permitem competir e bem nesse nível, vamos esforçar-nos pouco por nos tornarmos competitivos. Essa distração São Tomense não te irrita? Não sejas condescendente. Sim, sou uma pessoa paciente. Há coisas em São Tomé que têm muito valor. E voltando mesmo sem internet rápido ou a baixo preço, há coisas de valor em São Tomé já existentes. Sim, com certeza. Volto a falar de DEDEX. Uma das oradoras neste ano é a Rosaline Silva, que tem tido um sucesso durante o ano passado. Eu gosto muito uma das ideias que ela partilha, sendo a ideia que existem coisas que têm intrinsecamente muito valor, mas não são valorizadas. E para alguém com o nariz para negócio, coisas que têm muito valor, mas não são valorizadas, são oportunidades. E eu, de um ponto de vista geral, vejo São Tomé da mesma forma como a Rosaline vê os tecidos africanos. Aliás, uma ideia com muito valor, mas neste momento subvalorizado. Mas dentro de anos, o valor, obviamente... Mas é preciso trabalhar nisso já, não é? Que é o que a Rosaline felizmente faz, não é? Cris, acabou-se o nosso tempo, podíamos estar aqui a tarde toda a falar do que nós falamos aqui, de mais coisas. Enquanto estamos aqui a falar, isto está a ser transmitido no momento em que nós estamos em São Tomé, em pleno gozo do TEDx, não é? Então, até já. Obrigado. Até já. Termina assim esta conversa. Já de seguida, fique atento às notícias que selecionamos para si. A rubrica Notícias tem início com duas reportagens que focam a atualidade internacional. Telemedicina reduz transferências entre as ilhas de Cabo Verde em 30%. A telemedicina em Cabo Verde já permitiu realizar quase 900 consultas à distância e diminuir as transferências de doentes interilhas em 30%, desde que o serviço foi criado há 3 anos, divulgou esta semana o Governo. Além de coordenar os outros postos espalhados pelas 9 ilhas habitadas do arquipélago, o Centro Nacional de Telemedicina, uma estrutura física, irá dirigir as consultas, formações, teleconferências, entre outras atividades. A nova lei do investimento privado foi aprovada esta semana em Assembleia Nacional, mas gera divergências entre os partidos. A bancada parlamentar do MPLA, partido no poder, considerou oportuna e útil a nova lei de investimento privado, por proteger os empresários angolanos numa fase embrionária do seu desenvolvimento.
Por sua vez, o líder da bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda, focou inicialmente a sua declaração na execução orçamental relativa ao primeiro semestre deste ano, que apresenta uma quebra de receitas totais em 85%. De São Tomé e Príncipe, chegam-nos algumas reportagens, fica atento. Mas como é que vê esta cerimónia? Esta cerimónia eu acho que é bastante digna, bastante alegre, bem organizada. Parabéns à comissão organizadora. E dizer também que ficamos honrados de ter toda essa presença estrangeira. Eu acho que foi um bom dia de festa e, como eu disse ontem, a maioria das pessoas aqui não conheceram a independência, mas o Presidente também disse que é preciso agora deixar isso ao passado e olharmos para frente para desenvolver São Tomé e Príncipe. As palavras do Primeiro-Ministro Patrícia Maria Trovada, aqui, portanto, satisfeito a ser saudado pelo público presente aqui nesta Praça da Independência, o Primeiro-Ministro a ser calorosamente saudado pelo público presente aqui nesta Praça da Independência. Encerrada a rubrica Notícias, seguimos para as minhas sugestões. Enfim, não há sugestões hoje. Hoje é gozar o TEDx. Os que lá estão, vamos nos divertir e também refletir e comungar de experiências. Os que não puderem estar terão a oportunidade de ver, com certeza, online. Chegamos ao fim, mas não posso deixar de lhe agradecer por nos acompanhar. Conto consigo no próximo sábado às 18 horas, como sempre, para mais uma emissão da STP TV. Eu sou a Billy Neto e esta é, obviamente, a sua nova televisão.